Você sabe quem foi Jean-Jacques Rousseau? Rousseau foi um pedagogo e filósofo suíço que revolucionou a área da educação, introduzindo a educação nacionalista. Ele foi um filósofo democrata contratualista, ou seja, ele acreditava que a democracia era a forma mais justa de governo e ele acreditava que o Estado deveria. Ele tem tendência a defender pautas como igualdade de oportunidades, defesa de direitos humanos e tal. Significa dizer que ele era um democrata. E além de democrata, ele era contratualista, ou seja, ele acredita que o Estado surgiu de um contrato social. Fiz um vídeo explicando mais sobre o contratualismo que vale a pena você ver depois, tá? Para Rousseau, o homem ele tem uma essência que é boa, mas por estar em uma sociedade, por estar no meio da sociedade, ele se torna corrompido. Ele é quem diz que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, tá? Para Rousseau, o homem ele é bom e ele não tem uma essência egoísta. O egoísmo do homem ele é fruto de uma sociedade que não fornece direitos iguais para todos. Por isso que o homem se torna egoísta. Tá? Ele é meio otimista, meio romântico com relação a isso. E é isso que faz com que o estudo de Rousseau se torne aquele estudo de certa forma romântico. Já que ele idealiza uma sociedade onde todos têm as mesmas oportunidades, todos são bons, e ele negligencia a ideia de que há pessoas e há homens que simplesmente nascem ruins. Como é que a gente previne que essa sociedade seja fruto do mal? Ora, para Rousseau, a sociedade ela tem que ser unida, mas ela só alcança a união por meio da liberdade. Então o Estado ele não pode fazer leis que impedem a liberdade, pois isso impediria as pessoas de serem quem são. Ora, eu quero ser bom e eu não vou matar ninguém. Mas, não, peraí, peça um exemplo. Eu quero ajudar uma ovelhinha a atravessar a rua, tá? Mas o meu amigo, mas o Estado ele promove uma lei que diz que você é obrigado a, se tiver ao seu alcance, salvar uma ovelhinha que tiver que atravessar a rua. Ora, se eu não fizer isso, eu vou ser preso. Se eu vou estar descumprindo com a lei do Estado. E se eu não. E se eu ajudar a menina só pela lei que me obriga a fazer isso, eu não vou estar sendo eu mesmo. Eu vou estar só cumprindo com a obrigação que o Estado me fez. Entende? Então o Estado não pode restringir a minha liberdade. O Estado não pode querer que eu faça só aquilo, siga só um caminho. Porque isso me impediria de ser quem eu sou. Me impediria de ser bom naturalmente. Então, para Rousseau, o Estado ele tem que promover a liberdade e não pode fazer leis que impeçam o acesso à liberdade. Ou seja, o Estado não deve fazer leis que impedem a liberdade, pois isso impede as pessoas de serem quem são. E o Estado não pode impor leis que o cidadão não aceita. Isso causaria discórdia. Então, como é que ele faria os cidadãos aceitarem isso? É aí que entra a pedagogia de Rousseau. Rousseau ele era pedagogo. E ele acreditava numa educação nacionalista, uma educação que promovesse o amor à pátria. Afinal, se você ama a pátria, você serve a pátria. Quem ama, serve. Então, Rousseau defendia que, logo na educação, se formaria o cidadão. O cidadão seria formado pela educação que o ensinaria a amar a pátria. Amando a pátria, ele ia servir a pátria e obedecer todas as leis. Assim, as leis não iam oprimir o cidadão nem restringir as liberdades dele, mas iam ensiná-lo, iam guiá-lo a fazer o que ele aprende desde a infância, na educação. E isso promoveria uma democracia justa, com base na vontade geral. E a vontade geral não é o mesmo que a vontade da maioria. A democracia ela precisa concordar com a vontade geral, que é a vontade coletiva feita desde a escola. A democracia seria qualitativa, pois promoveria o que é melhor para os cidadãos, e os cidadãos entenderiam esse conceito de democracia. É diferente da vontade da maioria, porque na vontade da maioria, a democracia deixa de ser quantitativa e se torna, deixa de ser qualitativa e se torna quantitativa. Então, Rousseau ele tem essa ideia de que o Estado ele é o começo e o fim da vida do cidadão, porque o Estado vai educar e ensinar o cidadão a servir o Estado desde o começo da sua vida. E ele seguiria essas mesmas regras que ele foi ensinado no começo da sua vida, na educação, na escola, na pedagogia, pelo resto da sua vida. Não dá para negar que é eficaz, mas estendendo para além da filosofia, isso promoveria uma certa doutrinação. Afinal, o Estado decidiria o que o cidadão aprende, o que ele não aprende, ensinaria o que ele deve fazer, o que ele não deve, a longo prazo faria o cidadão pensar só de uma forma. Tá? Mas isso é uma crítica minha, não é o que você precisa saber. Para finalizar, Rousseau ele concorda com Maquiavel quando ele diz que Estado e sociedade se estendem. Ele diz que não existe Estado ético em uma sociedade corrupta, nem existe Estado corrupto em uma sociedade ética. Ora, o Estado corrupto não vai ser eleito por uma sociedade que é ética, e uma sociedade e um Estado ético não vai reinar sobre uma sociedade corrupta. As duas coisas se estendem.
Uma coisa não pode ser oposta da outra. Uma coisa não aceita a outra. Então, se o Estado for bom, vai promover uma boa educação, vai promover bons cidadãos e vai promover uma boa sociedade. Se o Estado for corrupto, ele vai promover uma educação corrupta, criando cidadãos corruptos, e uma sociedade corrupta, que vai eleger governantes corruptos para o Estado, e assim sucessivamente.